Oi, pessoal, como é que vocês estão? Viemos para mais uma dica do Sorzão, falando novamente sobre a Austrália. Na aula anterior de dicas sobre a Austrália, nós falamos sobre a sua divisão política e hoje nós vamos falar sobre a sua divisão natural, ou seja, o quadro natural australiano: relevo, clima, vegetação e hidrografia. Lembrando que você está com seu celular deitado, a sua tela vai ser a Austrália, à direita, ou seja, a leste, banhada pelo Oceano Pacífico, nós temos a maior elevação, um conjunto de maiores elevações da Austrália, que é onde nós temos então aquilo que a gente chama de Cordilheira Divisória, ou impropriamente de Alpes australianos. Claro que foram os europeus que colonizaram a Austrália, sobretudo os ingleses, a partir das viagens pioneiras do capitão James Cook. Isso já no século XVIII, portanto é uma região colonizada bem tardiamente, mas devido às altitudes, os ingleses colonizadores acreditavam que estavam diante de uma cordilheira semelhante à que existe no sul da Europa, os Alpes. Mas isso não é correto, porque os Alpes é uma cordilheira bastante recente, é um dobramento moderno, portanto, de idade muito recente, quando a gente, obviamente, leva em consideração a divisão de idades da Terra. Já os chamados Alpes australianos, que a gente deve usar entre aspas, se for o caso, ou, na verdade, cadeia divisória, é um dobramento antigo, como, por exemplo, o que forma a Serra do Mar. Claro que ali nós temos montanhas, mas as montanhas antigas, não as montanhas modernas do dobramento moderno, como nós estamos acostumados a definir montanha. Então elas são montanhas sim, mas são montanhas de um passado muito mais distante do que as que formam as cordilheiras. A cadeia divisória, para que vocês tenham uma noção, o seu ponto culminante é o Monte Kosciuszko. O Monte Kosciuszko ele está a 2.237 metros de altitude, portanto bem inferior ao Pico da Neblina, que é o ponto culminante do território brasileiro. Assim como a estrutura geológica brasileira é antiga, a da Austrália é antiga, para muitos a mais antiga do mundo. Então esse dobramento antigo, a cadeia divisória de rochas bastante velhas, porém é uma região bastante falhada, é uma região onde nós apresentamos muita irregularidade na altitude, é a área mais elevada da Austrália. No centro da Austrália, portanto, usando o seu celular, já que é uma aula dica, como o mapa da Austrália, é uma área bastante deprimida, ou seja, ela é de baixa altitude, se comparada às áreas vizinhas, variando de 0 a 200 metros de altitude, bastante plana. Em alguns pontos nós temos até grandes vales, depressões absolutas, portanto abaixo do nível do mar, como é o caso do único grande lago do país, que é o Lago Erie, onde desembocam os dois únicos rios importantes em termos de extensão, que são os rios Murray e Darling. Lembrando que esses rios são endorreicos, porque eles nascem dentro da Austrália e morrem no Lago Erie, que não tem contato com o oceano. Bem, essa região ela é bastante recente. A sua estrutura geológica, e por estrutura geológica você vai entender o alicerce do relevo, é uma bacia sedimentar, e esta região ela possui muita água, só que essa água não está na superfície, ela está no subterrâneo, em dois níveis, no lençol freático, mais superficial,
e no aquífero mais profundo. Esta região ela é muito utilizada para a água na agricultura e para o consumo do ser humano. A Austrália, que tem um clima predominantemente árido e semiárido, cerca de 70% do seu território, não dispõe de muita água na superfície. Então, nessa área, nós contabilizamos muitos poços artesianos, na casa dos 2 milhões de poços artesianos. Então, essa bacia sedimentar tem na sua superfície aquilo que é visível, o relevo propriamente dito, o que nós chamamos de grande bacia artesiana. E para encerrar o relevo, na parte leste, ou melhor dizendo, na parte oeste, na parte à esquerda do celular, nós que estamos indo da direita, do leste para a esquerda, o oeste, né, no seu celular, mais uma vez, com a tela na horizontal. Portanto, a leste nós temos o Oceano Pacífico, a oeste nós temos o Oceano Índico. Nessa porção a oeste, nessa porção ocidental, nós temos o Grande Planalto Australiano. E o Planalto Australiano ele é uma das estruturas geológicas mais antigas do planeta, com rochas de até 4 bilhões e 200 milhões de anos. Perdão, por sua antiguidade, trata-se, em termos de estrutura geológica, de uma estrutura cristalina, ou seja, são rochas muito antigas, formadas no início da história do nosso planeta, muito rica em minérios, com superfície aplainada, apesar que nas proximidades do oceano e do mar nós temos as encostas. Então forma como se fosse uma mesa. A gente não nota que está em média altitude, porque é uma área muito plana. Mas ao descermos, melhor dizendo, em direção ao litoral, você encontra um degrau, que é essa encosta que liga o mar até o interior do Grande Planalto Australiano. Bem, ficamos por aqui, a aula dica já está um pouco longa. Falamos hoje sobre o relevo e falamos também sobre a hidrografia. Numa próxima aula dica da Austrália, eu falo sobre o clima e a vegetação. Forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.